Vamos começar com uma pergunta: você já ouviu falar de buracos negros antes? Eles são como uma espécie de vácuo no espaço, onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar. Isso significa que eles não podem ser vistos diretamente, mas nós podemos detectá-los através de sua influência sobre as coisas ao seu redor. Buracos negros podem ser encontrados em vários tamanhos diferentes, desde os menores conhecidos como buracos negros estrelares até os maiores conhecidos como buracos negros supermassivos. Os buracos negros estrelares são criados quando uma estrela gigante morre e sua matéria é comprimida em um espaço muito pequeno. Já os buracos negros supermassivos podem ser encontrados no centro de galáxias e são criados a partir de uma grande quantidade de matéria em um espaço muito pequeno. Uma das coisas mais interessantes sobre os buracos negros é que eles podem distorcer o espaço-tempo ao seu redor. Isso significa que eles podem fazer com que objetos próximos a eles sejam puxados para dentro dele. Imagine uma bola de boliche jogada em direção a uma cama elástica. Assim como a bola afunda na cama elástica, objetos próximos a um buraco negro são puxados para dentro dele. Outra coisa incrível sobre os buracos negros é que eles podem ser usados como uma espécie de portal para outras áreas do espaço. Isso é chamado de viagem interestelar e é algo que os cientistas ainda estão tentando entender completamente. Imagine viajar para outra galáxia em questão de segundos. É algo que parece saído de um filme de ficção científica, mas os buracos negros podem tornar isso possível. É uma coisa incrível, não é? Além disso, os buracos negros também podem ser classificados de acordo com o seu spin e sua carga elétrica. Os buracos negros foram descobertos através da observação de sua influência sobre as coisas ao seu redor, em vez de serem vistos diretamente. A descoberta dos buracos negros estrelares foi possível graças ao estudo de estrelas binárias, ou sistemas estelares compostos por duas estrelas em órbita uma em volta da outra. Em 1915, o físico alemão Albert Einstein desenvolveu a teoria da relatividade geral, que previa a existência de buracos negros. Ele mostrou que se a matéria é comprimida em um espaço suficientemente pequeno, a força gravitacional se torna tão intensa que nenhuma coisa pode escapar, incluindo a luz. Na década de 1960, o físico americano John Wheeler deu aos buracos negros o nome que tem hoje. Na década de 1970, os cientistas começaram a detectar buracos negros estrelares através de sua influência sobre as estrelas binárias ao seu redor. Eles observaram que as estrelas binárias em órbita em torno de um buraco negro estrelar estavam se movendo de maneira estranha, o que indicava a presença de um objeto com uma massa muito grande e uma gravidade muito intensa. Desde então, os cientistas têm usado uma variedade de técnicas para detectar buracos negros, incluindo o estudo da radiação emitida pelo material quente em órbita ao redor deles, a observação de estrelas e planetas em órbita ao redor deles, e a observação de ondas gravitacionais emitidas quando buracos negros se fundem. Em resumo, os buracos negros foram descobertos através da observação de sua influência sobre as coisas ao seu redor, seja estrelas, planetas, galáxias e outros objetos celestiais, e pela aplicação da teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Os buracos negros são objetos celestiais muito misteriosos. Alguns dos mistérios mais intrigantes incluem: 1. Como os buracos negros se formam. Ainda não sabemos completamente como os buracos negros são criados. Sabemos que os buracos negros estrelares são criados quando uma estrela gigante morre, mas ainda não entendemos completamente como os buracos negros supermassivos se formam no centro das galáxias. 2. O que acontece dentro de um buraco negro? Como os buracos negros são invisíveis e não podem ser vistos diretamente, não sabemos o que acontece dentro deles. Sabemos que a matéria que entra em um buraco negro é sugada para um ponto central conhecido como singularidade, onde a densidade e a gravidade são infinitas. Mas não sabemos o que acontece com a matéria depois disso. 3. O que acontece com a informação que entra em um buraco negro? A teoria da relatividade geral de Einstein prevê que a informação que entra em um buraco negro é perdida para sempre. Mas isso viola o princípio da mecânica quântica, que diz que a informação não pode ser completamente perdida. Esse é conhecido como o paradoxo de informação de buraco negro e ainda é um assunto de debate entre os cientistas. 4. Como os buracos negros se relacionam com outras áreas da física? Ainda estamos tentando entender como os buracos negros se relacionam com outras áreas da física, como a mecânica quântica e a física de partículas.
Por exemplo, ainda não sabemos se os buracos negros têm uma estrutura quântica ou se eles são completamente descritos pela relatividade geral. 5. Como os buracos negros afetam a estrutura do universo? Os buracos negros podem afetar a estrutura do universo de maneiras que ainda não entendemos completamente. Por exemplo, acredita-se que os buracos negros supermassivos no centro das galáxias possam afetar a formação de estrelas e a evolução da galáxia. Esses mistérios e outros ainda são objeto de estudo e pesquisa para os cientistas, e cada nova descoberta nos ajuda a entender melhor esses objetos fascinantes no universo. Uma coisa é certa, os buracos negros são incríveis. Gostaram do vídeo? Deu um trabalhão, então se você gostou, inscreva-se no canal, dê um like e compartilhe com seus amigos que gostam de astronomia e assuntos do universo. Até logo!